Como a personalidade influencia seu sucesso no mundo corporativo. No vídeo de hoje, você vai aprender como sua personalidade tem influência em seu sucesso no mundo corporativo. Meu nome é Roberto, sou coach de carreira e ensino executivas a ter clareza para alcançar seus objetivos profissionais. A personalidade tem sim influência em todos os setores da nossa vida, seja na nossa vida pessoal ou em nossa vida profissional. Começando lá pelo seu pequeno núcleo familiar, quando você começa a desenvolver a sua personalidade. Quando você tem por volta de 3, 4 anos, você começa a desenvolver a sua personalidade. Até então você não atua na personalidade. Nós até 7 anos somos como esponjas absorvendo tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós experimentamos. E isso contribui para a formação da nossa personalidade. E essa personalidade é a que nós carregamos até hoje. Nós nascemos com um tipo de personalidade, mas nós não mudamos a personalidade. Nós melhoramos, nós podemos melhorar essa personalidade, a forma como nós atuamos no mundo. Visto isto, você já começa a perceber que você carrega influências familiares, crenças desenvolvidas na infância, crenças desenvolvidas a partir da religião, a partir da escola, a partir de amigos e as suas próprias crenças. Isso vai tornando a sua personalidade mais robusta e mostrando aquilo que você é hoje. Como eu disse há pouco, nós vamos nascer e morrer com a mesma personalidade, com a possibilidade de melhorar essa personalidade. De que maneira? Através do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós teremos a oportunidade de desenvolver e melhorar essa personalidade. Os aspectos que eu vou trazer aqui são aspectos dos pontos fortes de cada personalidade e também os gaps, aquilo que ainda você precisa desenvolver dentro da sua personalidade para melhorar seus relacionamentos, melhorar as suas atividades profissionais e crescer profissionalmente. Porque em muitos momentos a nossa personalidade nos impede de ter sucesso profissional, nos impede de ter mais clareza para que possamos alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais. E ao longo de mais de 14 anos eu venho ensinando, principalmente executivas, a lidarem com sua personalidade e desenvolver essa personalidade para que consigam fortalecer seus pontos fortes. Toda personalidade tem seus pontos fortes. Independente de você ser uma pessoa mais introspectiva, mais extrovertida, que age com mais raiva, com menos raiva, mais impulsividade, tem dificuldade em ter paciência para com os outros. Algumas personalidades têm dificuldades para sentir empatia pelo outro, porque criam um mundo e ficam reclusas dentro deste mundo. Isso tem a ver com o seu traço de personalidade. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades que certamente você vai se identificar com alguma dessas possibilidades de personalidade. Tem aqueles indivíduos que sentem muita raiva,
são bastante impulsivos e não têm paciência para quem não consiga acompanhar o seu ritmo. Quando ele começa a interagir com pessoas que, na opinião de quem tem esta personalidade, são lentas, são encaradas como pessoas devagar, ou são pessoas que são pouco organizadas, que esse líder ele tem o tempo todo que ficar olhando para a organização de determinadas pessoas. Tem a mesa muito desorganizada, arquivos, dificuldade para encontrar as coisas. Algumas dessas personalidades, dessas pessoas, têm uma facilidade em ter a sua vida muito organizada. Se você olha para a mesa desse indivíduo, é sempre extremamente organizado, ele sabe exatamente onde as coisas estão. Então, pessoas que não agem desta maneira incomoda muito esse líder. Se ele não tem autoconhecimento, ele vai deixar-se levar pela impulsividade e vai começar a olhar de uma maneira ou repreender, dar muitos feedbacks negativos para esses indivíduos. Em contrapartida, aquele que não tem paciência para ficar com delongas, o cara que o seu liderado que fala demais, para se explica muito e não vai direto ao ponto, ele perde a paciência e muitas vezes ele vai dizer: vai mais rápido, desembucha, o que você tem para me falar? E aí, ainda dentro desses indivíduos que sentem raiva, tem aqueles que ele sente, aquele líder, que ele é muito cordial, ele tem uma equipe muito harmônica, ele olha muito para o bem-estar da equipe. Só que ele sente uma raiva, mas ele vai guardando essa raiva para ele. E num dado momento ele tem uma explosão dessa raiva de forma bastante destrutiva e irracional. Mas qual é o ponto forte desse indivíduo? Ele consegue trazer harmonia, minimizar conflitos, mas ele precisa trabalhar esse outro lado, de não querer contato com essa raiva inicial. Ele vai acumulando e de repente ele explode no meio de uma reunião, no meio de um departamento, ou então ele fica dando alfinetadas nos indivíduos. E quando o indivíduo vai para um conflito, ele fala: não, tá tudo bem, depois a gente conversa. Só que esse indivíduo tem uma equipe muito harmônica e esta equipe é muito bem vista pelo resto da organização, pelo resto da empresa. Só que ele, como líder, não está satisfeito porque ele tem alguns questionamentos internos. Então ele precisa desenvolver e entender que tem alguns conflitos que são necessários para que ele possa ter uma equipe ainda melhor. Porque essa questão dele ser conciliador, querer contribuir com todos, que todos fiquem bem, isso ele não perde. Ele vai... Esse é o ponto forte desse indivíduo. Aquele indivíduo que não tem paciência e pede para ir mais rápido ou fica determinando prazos muito curtos, ele é muito bom para levar a equipe à ação. Ele arrasta a equipe. Ele é um bom líder, ele arrasta, ele tem uma questão que quando ele percebe que alguns indivíduos são menos sêniores, que são mais júnior, ele tende a querer proteger esses indivíduos. Aí acarreta na equipe o quê? Uma disputa, porque os indivíduos, os outros liderados, começam sim a perceber que ele protege. Na cabeça dele não, ele está tentando ajudar porque ele percebe que é mais fraco. Então o que você entende aqui? Ele tem uma tendência a querer proteger os mais fracos. Tem um olhar muito forte para justiça. Então esses indivíduos, eles querem ser muito justos, mas eles são muito fazedores. O ponto forte é que ele não deixa para depois.
E tem empresas que percebem indivíduos assim e fica locando ele para outros departamentos porque ele vai resolver a situação. Ele tem um faro, um sentimento, tem uma boa leitura, só que ele precisa resolver esse aspecto de querer tudo com muita urgência e dentro do seu ritmo. Na equipe tem indivíduos de diversos tipos de personalidade, que têm seus pontos fortes e têm seus pontos fracos. E sempre quando a gente leva para a equipe o que nós queremos, propostas, programas, projetos, nós nos comunicamos do nosso jeito. Lembra, baseado nas nossas crenças e principalmente na nossa personalidade. E nessa equipe pode ter pessoas que tenham a personalidade como a sua, de conciliador, de ser mais imediatista ou de ser extremamente organizado, mas nem todos. Então, vocês têm que cultivar estes pontos fortes, mas tem que olhar para esses gaps que você tem e desenvolver habilidades para você se conhecer melhor e fazer com que você se torne uma pessoa ainda melhor. Sabendo lidar mais com esses pontos fortes, que poderá fortalecer aqueles pontos que você ainda precisa desenvolver. Mas antes você precisa ter conhecimento de quais são seus pontos fortes. O que eu percebo é que muitas pessoas querem desenvolver outras habilidades e se esquecem dos pontos fortes. Esses pontos fortes são seus, você já nasceu com eles e vem desenvolvendo. O que acontece quando você começa a ficar muito preso à personalidade é que você começa a atuar como criança. Sabe aquela criança birrenta que vai para o canto e esperneia? Você se conecta a isso, a sua infância. E aí você terá as reações totalmente brutas da sua personalidade, sem nenhum polimento. Então, observe-se sempre que você estiver atuando de forma que depois você pensa e fala não é a melhor forma de atuação, é porque você está se perdendo dentro da sua personalidade e se conectando à sua criança. E essa criança é que se manifesta. Espero que você esteja gostando do vídeo. Então, aproveite, curta o vídeo, se inscreva no canal. Você vai contribuir para que mais pessoas possam assistir a estas aulas. Você vai me ajudar a divulgar o meu trabalho. Muito bem. É totalmente possível você desenvolver essa personalidade. Vou falar de mais alguns tipos de personalidade aqui. Tem aqueles indivíduos que olham mais para o outro do que para si mesmo. São líderes que querem muito desenvolver os seus liderados. Só que eles vão se sobrecarregando de uma tal maneira que eles começam a adoecer, começam a ter estresse, burnout, porque traz um acúmulo de questões na sua equipe. Questões profissionais e questões da vida particular. Ele tem uma tendência, esses indivíduos, esses líderes têm uma tendência em querer ajudar o outro. Claro que o papel do líder é estar a serviço do outro. Só que nem sempre isso é bem-vindo. Então ele precisa olhar para ele e começar a delegar mais, porque tem uma tendência, esse líder, de ficar com trabalho para ele. De fazer muito pelos outros e não só por sua equipe, mas por outras equipes também. E vai se esquecendo de si. Vai se esquecendo de si. Tem aquele que a única coisa que importa para ele é a sua imagem de pessoa bem-sucedida.
ele está o tempo todo correndo atrás do sucesso, de ter resultados positivos. Então ele gosta de muitas metas, ter muitas metas, que é legal isso, é um ponto forte. Só que de uma maneira distorcida, porque se ele ainda não tem um conhecimento de como ele funciona, ele nem percebe muito isso. Então ele exige que a equipe acompanhe o seu ritmo, porque ele é muito ágil e ele tem uma facilidade de enxergar oportunidade em tudo que falam para ele. Então ele é bastante promissor dentro da empresa, mas tem essas questões. Deixa para trás aqueles que não o acompanham. É mais ou menos o tipo de pessoa que planta uma semente no vaso e aí ele começa a regar e demora para crescer. Então a tendência dele é querer ele puxar a planta para ver se ela estica e cresce mais rapidamente. Ele tem uma urgência. Então tem este lado positivo de gostar de metas, de cumprir metas, de querer sucesso para si e para a empresa, só que ele não tem um olhar, ele não sente empatia pelo grupo. Ele quer ter sucesso. A imagem dele é muito importante para ele. E tem aqueles outros indivíduos, líderes, que são extremamente criativos. Sabe, tudo que ele fizer dentro da equipe terá muita criatividade e esses indivíduos têm tendência a trabalhar em empresas de criação de produto, porque essa criatividade que eles têm é bastante fértil. Aí é o ponto forte desses indivíduos. Quais são esses gaps? Eles vivem muito no mundo interior. E tem uma questão de se comparar sempre com os outros. Então ele fica querendo comparar o resultado da sua equipe com outras equipes. E ele acha sempre que o outro é melhor. E isso faz com que ele fique muito para dentro e tenha uma grande oscilação de humor. Isso prejudica. Ele precisa ter autoconhecimento para começar a desenvolver esse outro lado. Eu posso dizer que esses indivíduos têm uma facilidade artística muito grande. Tem facilidade de escrever e a comunicação é mais difícil por conta disso. Primeiro que eles olham muito os resultados dos outros e ficam se comparando. E aí tem uma briga interior, um conflito interior com eles próprios. E como eles vivem muito no interior, e essa oscilação de humor acaba refletindo na equipe como um todo. Então esse lado precisa ser desenvolvido. Você precisa adquirir autoconhecimento para desenvolver este lado. Por outro lado, tem personalidades de indivíduos que são extremamente estudiosos, querem conhecer tudo profundamente, querem conhecimento científico. E tem facilidade para isso. E tem facilidade para olhar de fora o que está acontecendo com a equipe e apresentar a solução. Esse é o ponto forte. Só que também tem uma tendência a ficarem isolados e pensam que as outras pessoas consomem muito sua energia. Então, durante o dia, esses líderes se sentem cansados, a energia vai baixando, eles vão perdendo energia e vontade de conversar. E aí fala um pouco também. Quando ele está nesse estado, ele prefere ficar de portas fechadas. Então, ponto forte, extremamente estudioso, conhecimento profundo, facilidade de analisar de fora questões que para os outros são complicadas, ele apresentar uma solução rapidamente. Só que tem esse outro lado, de preferir ficar isolado e sozinho, de poucos amigos, não leva ninguém para casa dele, sabe, prefere ficar sozinho, entrando em contato com coisas que são de seu interesse. E claro que muito desses aprendizados ele leva para a empresa na qual ele está, leva para a equipe, mas tem este outro lado que acaba prejudicando o seu sucesso profissional. Acaba prejudicando de você ter determinado alguns objetivos profissionais para você alcançar,
mas você não consegue ter clareza para perceber que esse outro lado está minando essa possibilidade do seu sucesso dentro das organizações. Tem aqueles indivíduos que eles... E o líder que tem esse tipo de personalidade que eu vou descrever agora, são líderes que eles tomam toda a precaução, né? Eles começam a olhar para o projeto e ver todas as possibilidades de erro que podem se apresentar nesses projetos. E aí eles vão criando cenários, vão criando outras possibilidades para quê? Para que esse projeto no final dê certo. A questão, isso é bastante positivo. E eles são, quando eles confiam na equipe, confiam nos indivíduos, eles são amigos muito leais, são líderes muito leais à sua equipe. Só que esse fato dele querer perfeição, ele vai buscando possibilidades, vai criando. O projeto está caminhando, a equipe apresenta o projeto para ele, ele olha e fala, mas aqui não sei. E se não der certo aqui, o que nós podemos fazer? E esse se é muito presente. Esse se é muito presente na vida dele. E isso ele precisa trabalhar, porque isso gera desconfiança. Ele tem desconfiança, ele não acredita muito em alguns indivíduos da equipe e muitas vezes na equipe como um todo. Ponto forte é que ele faz um bom planejamento, ele enxerga coisa que os outros não enxergam, mas tem essa questão de desconfiar e começa a ser visto pela equipe como uma pessoa negativa, medrosa, e a empresa às vezes percebe isso. Isso vai refletir e tornar mais difícil você alcançar seus objetivos profissionais e o seu sucesso dentro desta organização. Tem outros que pensam muito no futuro, não ficam muito presentes na situação. São muito brincalhões, são bastante amigos, não perdem a oportunidade de fazer uma piada. A grande questão aqui, o fato de olhar muito para o futuro, eles começam, quando estão dentro de um projeto, eles começam com muita vontade de criar esse projeto. Na metade do projeto, a vontade deles é de largar. Aí ele começa a passar para o outro. São extremamente inteligentes e conseguem fazer conexões muito rápidas com as situações. Isso é fantástico. Esse é o grande ponto forte desses indivíduos. Sabe, tem uma facilidade de fazer conexões, são rápidos para entender, mas por outro lado estão sempre buscando mais coisas. E dentro de uma equipe, muitas vezes isso se torna um fato que impede bons resultados, porque ele começa a ir por um caminho e ele se cansa, e aí ele muda, ele quer mudar de caminho. Para exemplificar mais, são indivíduos que começam a fazer inúmeras atividades, ler inúmeros livros, mas não concluem, porque não tem paciência, porque fica sempre buscando algo diferente para preencher a sua vida. Mas o ponto forte é esse, são inteligentes, têm sinapses muito rápidas e têm um olhar muito rápido para concretizar algumas coisas, só que se cansam. Então dentro da equipe ele fica mudando o percurso da equipe. Isso não é bem visto, então ele precisa desenvolver esse lado dele, esse é o grande gap dele, ficar mais presente, tem dificuldade para ficar em presença, fica sempre pensando à frente, o que ele poderia fazer de mais legal, porque ele busca prazer em tudo. Tem algumas atividades que como líder lhe dá muito prazer e outras não, e ele precisa aprender a ficar mais presente e perceber que algumas coisas na sua vida profissional realmente não dão prazer, mas precisam serem feitas. Precisa desenvolver este lado. Então, aqui eu dei uma pincelada nas diversas possibilidades de personalidade. Seus pontos fortes e aqueles que precisam serem trabalhados, que são vistos dentro da empresa como gaps. E você pode começar esse trabalho de forma muito rápida. E tem a ver com autoconhecimento. Tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu estou falando sobre o Eneagrama.
O Eneagrama é um mapa que descreve personalidades. Sou professor de Eneagrama, ensino pessoas a trabalharem com Eneagrama e trabalho fortemente com o Eneagrama dentro dos meus processos. O método MP carrega uma aula muito boa, muito específica, para que você possa identificar o seu tipo de personalidade e ali já começa um trabalho para desenvolver os gaps da sua personalidade, fortalecendo os seus pontos fortes. E eu tenho um livro que sou coautor de Coach com Eneagrama, que você pode ver aqui atrás de mim. Esse livro, ele fala do tipo de trabalho que deve ser feito para cada um dos tipos e principalmente é um livro para quem é coach, para quem é profissional. Ali nós trazemos ali casos verídicos de clientes nossos, descrevendo qual o caminho que tem que fazer com cada tipo dessas personalidades que eu descrevi aqui. Então, o primeiro passo para você começar a se desenvolver é identificar. Dentro dessas possibilidades que eu trago aqui, o Eneagrama mostra 9 possibilidades de personalidade. Então, é começar a identificar, passando por um processo de identificação, e a partir daí você saberá exatamente quais são os seus pontos fortes, em qual dessas personalidades você se enquadra e o que você precisa adquirir de novas habilidades, novos hábitos, desenvolver novas crenças. Para quê? Para você ter clareza e conseguir alcançar seus objetivos profissionais. Porque muitas vezes a falta de clareza está diretamente linkada aos gaps da nossa personalidade, às crenças às quais nós vivemos e que são crenças distorcidas que nos impossibilitam. E quando você descobre sobre a sua personalidade, isso se dilui, vai se diluindo. Claro que precisa da sua intensidade, da sua participação e da sua boa vontade, como tudo. Então a dica para o início é primeiro identificar seu tipo de personalidade. E ao identificar, você já começa a entender quais são os seus pontos fortes e fortalecê-los ainda mais. Entende? Você precisa fortalecer o que já é bom em você. Porque vai servir de chão para você conseguir acessar e ressignificar e mudar seus gaps, seus pontos a serem desenvolvidos. Aí sim você se torna um líder espetacular. Muitas empresas levam cursos de Eneagrama para dentro das empresas, para os líderes e para as equipes, e o resultado é maravilhoso. Eu tive a oportunidade, farei 14 anos que eu estou nessa área, nesses 14 anos fiz inúmeros treinamentos de Eneagrama dentro das empresas, Eneagrama voltado para liderança. E os resultados são fantásticos. As equipes ficam mais sólidas, ficam mais homogêneas, porque as equipes são muito heterogêneas. E na hora que você começa a perceber e entender por que as pessoas funcionam de maneira diferente, por conta da personalidade, por conta das crenças de cada uma dessas personalidades, e você desenvolver isso, percebe? A equipe fica mais homogênea. Não quer dizer que vão mudar as personalidades. Como eu disse no início, você nasce e vai morrer com essa personalidade, mas você vai melhorar. Porque você vai conseguir fortalecer aqueles pontos que ainda faltam serem vistos, olhados e reconhecidos. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, você não conhece esses pontos que eu descrevi aqui. Você percebe os resultados. Muitas vezes você percebe que tem algumas coisas que você deveria mudar, mas não sabe como, por quê e quais são exatamente esses pontos. Quando você adquire conhecimento da sua personalidade, você vai sim conseguir crescer. Acompanho inúmeras executivas dentro desse projeto MP e observo o quão se desenvolvem como pessoas e como profissionais. E aí sim
vão ter uma clareza absurda para alcançar seus objetivos profissionais e pessoais e ter sucesso em sua carreira. Esta aula eu acho como uma aula extremamente importante para você que quer se tornar um líder de sucesso e ter sucesso dentro das empresas, dentro das organizações. Fica aqui meu convite, olhe para isso. E assista esse vídeo quantas vezes quiser, ele fica aqui disponível no canal. E aproveito para te convidar para se inscrever no canal, curtir os vídeos, com isso você estará me ajudando. Porque o YouTube vai fazer uma maior distribuição destas aulas. E eu conseguirei alcançar e ajudar muito mais pessoas. E eu conto com você para isso. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora, até o final desta aula. E fique ligado, fique ligada para os próximos vídeos, as próximas aulas. Fiquem bem!